Vamos lá. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Desde já é um prazer estar com todos vocês aqui em sala de aula, mesmo que virtualmente. Acreditamos que logo, logo isso vai passar e a gente vai estar de forma presencial. Mas agradeço a presença de todos, espero contribuir de uma forma bem bacana com o conhecimento de vocês durante esse período que a gente vai ficar juntos, beleza? Ó, eu estive pensando, eu não tive como, não entrei em contato com o Tamires, mas eu estive olhando, buscando aqui alguns livros que eu tenho de matemática, e já por algumas experiências, eu acredito que se vocês não viram o conteúdo que a gente vai ver, mas dentro, muito em breve, vocês iam ver, porque é um conteúdo que a gente vê realmente no início do ano, até porque a maioria dos autores de livros do segundo ano começa a abordar esse conteúdo, que é o conteúdo, não sei se vocês chegaram a ver no início do ano, enquanto aulas presenciais, o conteúdo chamado matrizes. Não sei se vocês chegaram a ver, não sei se era isso que vocês já viram, né? Estavam vendo isso com Tamires no início, né? Pronto. Acho bom, porque a gente vai rever desde o início novamente. Já passou disso, olha, poxa, não acredito. Mas vamos fazer o seguinte. Infelizmente, eu não tive como esse contato prévio, mas a gente revê, porque devido àquele tumulto e tudo, né? Ó, muito bem, já não lembro, né? Então, assim, é um conteúdo muito cobrado, né, em alguns vestibulares, principalmente vestibulares, né? E está bem presente na nossa vida. Eu costumo dizer assim, que eu, enquanto professor de matemática, eu tenho que dar vida para os conteúdos que eu ministro, para evitar aquelas perguntas que alguns de nós fazemos enquanto aluno. Professor, isso vai servir para quê? Quando eu sair da escola, para que eu vou trabalhar com matrizes, professor? Isso vai me servir, né? A gente não costuma perguntar isso para os professores de matemática, né? E a gente, enquanto professor de matemática, nós temos duas missões. Primeiro, transmitir o conteúdo, mediar o conteúdo, e segundo, dar vida para que você, enquanto aluno, né, dê importância, né? Ainda que você não seja um expert em matemática, mas está presente na nossa vida e matrizes também. Um dos exemplos que eu vou citar para vocês é um exemplo da nossa escola. Professor, na minha escola, lá na ESI Crispim, onde é que eu vejo matrizes? Eu estudei matrizes, já fiz prova de matrizes, mas uma linguagem comum. Onde é que eu vejo matrizes ou matriz lá na ESI Crispim Coelho? Quando você entra na sala da direção, quando você entra na sala da coordenação ou na sala de Ednardo, você costuma ver vários quadros, não é isso? Diferente de muitas outras escolas, a nossa escola ela é rodeada de quadros na sala do trio gestor. E aquelas tabelas que tem lá, com dados numéricos, são tabelas que a gente chama de matrizes. Agora, é claro, quando eu entro na sala de Josi ou de Elisângela, eu não vou dizer, Elisângela, e aquela matriz? Eu digo assim, aquela tabela. Porque tabela não deixa de ser uma matriz. Porque matriz, numa linguagem comum, é uma tabela de dados, sejam eles numéricos ou não. Então, se você, enquanto aluno, faz uma tabela para organizar as suas notas de todas as disciplinas, isso é uma matriz. Se você, enquanto trabalhador, recebe o teu pagamento e você faz suas despesas do mês todinho, aquilo é uma matriz. Então, veja que está bem presente no nosso dia a dia. Eu espero que com essa introdução eu tenha fazer vocês entenderem, né, que a matriz ela é bem presente na nossa vida e por isso a gente estuda e a gente vai rever, ok? Um abraço aqui e obrigado pela presença de vocês. Eu vou apresentar um slide para vocês. Após essa introdução, foi feita a importância de uma matriz.
Por isso que eu falei para vocês, é o primeiro conteúdo do ano, mas devido a essa pandemia toda, eu fiquei naquela dúvida se vocês tinham visto tudo ou não. Deixa eu ver aqui. Quando aparecer aí, vocês me dão um retorno, de preferência por áudio, porque quando a gente está apresentando, eu não consigo ver o chat. Né? Aí vocês dizem que apareceu aí. Tá aparecendo. Tá, né? Diz aí. Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Matrizes, definições e operações. Só aí né, o nome do professor, escola e a disciplina. No nosso próximo slide, eu acredito que já mudou aí para vocês, tem assim, matrizes. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas, né, na horizontal, e N o de colunas vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Né? Uma das funções é isso. Por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Por isso que eu falei para vocês, se vocês entrarem na sala dos nossos gestores, vocês vão ver que tem quadros, naqueles quadros tem vários dados, e aquilo não deixa de ser uma matriz. Em suma, matriz é o conjunto de números ordenados que forma uma tabela. Eu estou me restringindo a números ordenados porque a gente está em matemática, mas é dados de uma forma geral. Beleza? Vocês viram já também que a matriz ela pode ser representada de diversas maneiras. Só que as mais usadas nos livros de matemática, você vai pegar raros livros e vão trazer matrizes representadas em outras formas que não seja essa que vocês estão vendo aí. Mas a maioria dos autores, eles costumam escrever uma matriz ou representar uma matriz entre colchetes ou entre parênteses. Alguns raros autores vão escrever em módulos, né? Módulos vocês viram lá no fundamental, barrinhas, né? Mas isso é muito difícil, é mais parênteses e colchete. Essas são as representações mais comuns que encontramos na literatura. Beleza? Qualquer dúvida, é só perguntar. Ó, exemplo de matrizes. Vocês já viram que as matrizes, elas são dispostas, né, de algumas formas. Nesse slide que tem aí, tem assim, exemplo de matrizes. A minha matriz A, eu tenho 5, 2, menos 3, 4, 4 e 0. Essa matriz, como diz aí, é do tipo 3 por 2. Por que 3 por 2? Porque eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Veja que a minha primeira linha ela é composta pelo número 5 e 2. Minha segunda linha pelos números menos 3 e 4. Minha terceira linha pelo número 4 e 0. Então, nesta matriz, eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Aí o professor pergunta para você, que tipo é esta matriz? Ela é do tipo 3 por 2. Já que a gente está revendo esse conteúdo, lembre-se, quando eu vou escrever o tipo de matriz, eu represento primeiro as linhas. Matriz 3 por 2. Quando eu olhar para um quadro lá na escola, seja da direção, seja da coordenação, seja do CAF, e sei lá, para testar meus conhecimentos, eu vou lá, eu conto. Quantas linhas tem? Quantas colunas possui aquele quadro? Né? Não sei se você costuma, eu sou muito assim, eu não sei se eu digo que eu tenho um toque, né? Se é porque eu sou professor de matemática. Quando eu entro numa sala que eu vejo determinadas colunas de cerâmicas, de azulejo, sei lá, eu conto e depois multiplico. Eu tenho isso. Então, eu entro numa sala que tem um quadro, eu vou ver quantas linhas, quantas colunas tem.
Isso é matriz, né? Lembrando, representar o tipo de matriz. Primeiro, eu represento escrevendo as linhas, depois as colunas. Na minha matriz B, eu já tenho uma matriz do tipo 3 por 3. Por quê? Isso é uma matriz quadrada. Não sei se vocês viram isso. Matriz quadrada é quando eu tenho a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de colunas. Eu tenho 3 linhas e eu tenho 3 colunas. Está aí bem distinto para vocês na matriz B. Tá dando para entender aí? Pessoal, tá tranquilo? Como vocês já viram, né? Eu acredito que está sendo mais um momento para rever. Na minha matriz C, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 1. Lemos 2 por 1, porque tem 2 linhas e uma coluna. Veja que eu tenho uma matriz mais simples. Quando eu digo mais simples, eu me retrato. Eu estou falando de menos números, né, digamos assim. Eu só tenho apenas 2 números. Porém, esses 2 números, eles fazem com que a matriz tenha 2 linhas e uma coluna. O 1 está na primeira coluna, o 7 na primeira linha, e na única coluna que tem. O 7 está na segunda linha, na única coluna que existe aí. A minha matriz D, ela é uma matriz do tipo 1 por 4. Veja que agora eu tenho apenas uma única linha disposta com 4 colunas. Professor, quem são as colunas? Na matriz, gente, tem um erro aqui de digitação, viu? Tem 3 colunas, professor. Isso. Eu vi agora. Uma linha e 3 colunas. Ainda bem que vocês estão atentos, viu? Teve um erro de digitação aí. Então, eu tenho uma matriz 1 por 3. Uma linha e 3 colunas. Na certa, eu esqueci de digitar mais um número nessa matriz D. Então, eu tenho uma matriz do tipo 1 por 3, onde eu tenho apenas uma única linha e 3 colunas. O meu menos 8 está na primeira coluna, o 0 está na segunda coluna e o 5 está na terceira coluna, apesar de ser em uma única linha. Beleza? Tranquilo para vocês aí? Ele diz assim, também podemos representar a matriz, né, indicando o seu tipo, que foi o que a gente viu lá. Eu tenho uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Eu tenho uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. E uma matriz 2, 2 por 1, 2 linhas e 2 colunas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês chegaram a ver os elementos de uma matriz? Sim. A Sim, gente chegou até a multiplicação de matriz. Chegou até a multiplicação de matriz. Pronto, só abrindo um parênteses aqui nos slides. Se vocês preferirem, a gente na próxima aula já pode partir para a divisão de matrizes, ou a gente pode rever as operações desde o início. Aí vai ficar a critério de vocês. Se a gente rever essa parte, se vocês querem uma revisão... Eu acho melhor rever, porque também tem novato na turma. Pronto. Então, porque a sequência dos slides vem justamente nas operações de matrizes. E aí, como já tem novato, é bom, porque aí já dá prosseguimento ao conteúdo que vocês viram. E para quem já viu, gente, eu digo assim, para quem já viu, é um reforço. Por isso que também na nossa escola a gente tem um nivelamento, né? Para rever aquilo que já foi visto um dia. Então, elementos de uma matriz. Seja a matriz genérica A, porque uma matriz genérica é um modelo, né? É um modelo. Quando a gente estuda equações, funções, a gente tem um modelo base. Então, diz aí, seja a matriz genérica A, M por N, M representa as linhas e N o número de colunas. Então, temos, se tiver uma interferência no áudio, é porque está passando o carro aqui que vende alguma coisa. Então, eu tenho essa matriz genérica.
Então, ó, o que é a matriz genérica? É a partir dessa matriz que eu vou partir para os meus cálculos de uma matriz. Eu olhando para essa matriz genérica, percebo o seguinte: A11, A12, A13 e assim no infinito, reticência. A21, A22, A23 e assim no infinito. E assim sucessivamente, A11, A21, A31, e a matriz ela é infinita. Como assim são os números? A11 significa dizer que o meu número A11 é aquele primeiro número que eu tenho na matriz. Deixa eu voltar aqui o slide anterior para você situar aqui. Ó, nessa matriz aqui anterior, nesse slide anterior, vê se voltou aí o slide. Voltou. Voltou. Na matriz genérica, quando tem A11, é como se nessa matriz A, o A11 é o número 5. Porque é o primeiro número que está na primeira linha, na primeira coluna. Então, ó, A11, 2, 1, 11, primeira linha, primeira coluna. Beleza? No caso, o A12, senhor está dando uma revisada, né, do conteúdo de matriz? isso, uma revisada do conteúdo de matriz. Porque aí foi bom, porque como já tem novato na turma, né? Dá para seguir com os que já estavam, os veteranos. Então, A12, esse número A12 é o segundo número da matriz que está na primeira linha, disposto na segunda coluna. Veja que, ó, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Isso faz parte de uma matriz genérica. Quando eu vou para o A31, a gente tem tempo aqui, A31. Por que A31? Eu estou na terceira linha, ó, 1, 2, 3, terceira linha e 31, porque eu estou na primeira coluna. A32, eu estou na terceira linha, na segunda coluna. A nossa sala de aula, quando os alunos estão posicionados naquela forma tradicional, uma carteira após a outra, ali não deixa de ser uma matriz. Né? O primeiro aluno da fila, né? Ele está na primeira linha, na primeira coluna. Né? Ali não deixa de ser uma matriz, a disposição de sala de aula naquele método tradicional. Então, deu para entender a posição dos números em uma matriz genérica? Professor, Oi. a posição dos números também ajuda quando vai fazer o cálculo para descobrir qual é o número. Quando tem a equação A e J. Isso. Isso que Ives falou é dessa. Eu preciso ter em mente essa matriz genérica e a posição dos números para que eu facilite o meu cálculo na hora de descobrir os valores lá na expressão A e J. Toda vida que eu for calcular no A e J, eu vou ter que ter em mente a minha matriz genérica. Quem é o que está na primeira coluna, quem é o I, quem é o J, né, na hora da substituição. Então, é como se na equação, digamos, vocês quando estavam no nono ano, a equação do segundo grau tinha a fórmula de Bhaskara. Aí vocês só eram substituir quem era A, quem era B, quem era delta. Na matriz, é como se a minha equação fosse essa matriz genérica. Que aí eu vou substituir os números partindo de uma matriz genérica, meu ponto inicial. Tranquilo aí? Sim. No próximo slide, é só o que eu já falei aqui anteriormente, A11 representa o elemento da primeira linha na primeira coluna. A22 representa, veja o A22, o elemento da segunda linha e na segunda coluna. Então, aí é um exemplo bem prático e bem simples aí, que vocês já deram aí para assimilar. Nesse outro slide, nós temos assim, seja a matriz. Eu agora tenho uma matriz dada, aqui eu não descobri valores, a matriz já me foi dada.
Eu já tenho o valor da matriz, aí os valores, na verdade. Eu agora só vou dizer quem esses números representam na matriz genérica. Preste atenção. Quando é para descobrir o valor, eu vou ter a matriz genérica, aí eu vou jogar lá no AIJ e vou descobrir a matriz. Mas eu já tenho aqui nesse slide a matriz e eu vou dizer quem são eles na matriz genérica. Por exemplo, seja a matriz A. Eu tenho uma matriz onde os elementos são 1, 4 e 0, menos 2, 4 e 3. Uma matriz do tipo 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. O meu número 1 na matriz aí, veja o número 1, é o primeiro número. Primeiro número da primeira linha da primeira coluna. Aí eu lembro da matriz genérica. Ele é o A11. Por que A11? Primeiro número da primeira linha. 1 e 1, 11. O 4 é o A12. Por quê? Ele está na primeira linha, mas ele está na segunda coluna. Então, o 4, na minha matriz genérica, ele representa o A12. O A13 representa o 0. Por que o 0 é o A13? Ele está na primeira linha, 1. Na terceira coluna, 3. 1, 3, 13. A21 representa o menos 2, porque o menos 2 está na segunda linha da primeira coluna. A22 representa o elemento 4. Segunda linha, segunda coluna. E por último, nós temos o 3, que representa, né, o A23, que ele está na segunda coluna, terceira linha. Tranquilo aí? Uma matriz também pode ser representada por uma forma abreviada, de forma que possamos escrevê-la facilmente. Tranquilo, pessoal? Até agora? Podemos prosseguir, né? O próximo slide. Nesse próximo slide é justamente a parte que eu digo assim, mais interessante, né? Sou suspeito em falar porque sou professor, mas já gostava antes de ser professor. A parte mais interessante é a parte dos cálculos, né? Exemplo, ele deu um exemplo aí de uma matriz que está escrita de forma abreviada. Considere a matriz M, a minha matriz é uma matriz M, igual A e J, do tipo 2 por 3. Aí lembra, 2 por 3, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Professor, o senhor mudou de slide e ainda está no outro. Está no outro? Agora foi. É sempre esse tempinho, né, que acha do programa, da internet. Ele diz aí, exemplo, considere a matriz M. A minha matriz é M. Representada por A e J, do tipo 2 por 3. Eu preciso sempre ter em mente que esse tipo 2 por 3 são 2 linhas e 3 colunas, para não inverter aí o cálculo. Aí ele diz, que tal A e J é igual a I mais J? Ele já me deu uma expressão, ele já me deu uma equação, ele já me deu uma fórmula para eu fazer os cálculos. Como vocês já estão no segundo ano, vocês já são acostumados a trabalhar com cálculos que envolvem fórmulas. Cálculos que envolvem fórmulas, bem simples para você entender. A fórmula contém letras. A e J é igual I mais J. Eu vou ter números que eu vou jogar no lugar do I, no lugar do J. Simples. E vou fazer o quê, professor? Somar. Por que eu vou somar? Porque a minha expressão aí da matriz está dizendo que é I mais J. Tranquilo? Sim. É bem fácil. Gente, eu digo assim, matrizes e determinantes, toda série ou todo ano eu digo que tem um assunto que digamos, muito simples. Primeiro ano, função e razões trigonométricas. Simples. A gente pode chegar no terceiro, mas tem que saber função. Segundo ano, matrizes e determinantes. São conteúdos que a gente pode chegar no terceiro, a gente sai do segundo lembrando. Eu tenho aqui minha matriz A e J do tipo 2 por 3 e os meus cálculos
serão baseados nisso daqui, ó. Deixa eu colocar uma tarja sobre a expressão. Talvez não apareça aí agora, mas vai aparecer. Eu coloquei uma tarja mais escura, eu marquei a minha expressão aí, não sei se já apareceu. Um quadrinho, uma tarja cinza, em cima da expressão que eu vou trabalhar. A i j é igual a I mais J. Escreva a matriz M. Primeiramente, vamos verificar as informações que eu tenho. Observe que a matriz possui 2 linhas e 3 colunas. Os elementos da matriz é a soma dos índices da posição das linhas. Gente, se eu tenho uma matriz 2 por 3, eu vou ter 2 linhas e 3 colunas. Primeira linha, A11, A12 e A13. Só são 3 colunas. Vou para a minha segunda linha, A21, A22 e A23. A minha razão, a minha matriz é essa. Eu tenho que saber que a minha matriz é do tipo 2 por 3. Eu só vou pegar 2 linhas. E quantas colunas? 3. A11, A12, A13. A21, A22, A23. Só. Feito isso, eu vou somar. Somar, gente, não tem mistério, né? Escrevendo os elementos. A11. A11 eu tenho 2 números ao lado do A. 1 mais 1. O número 1 representa o I, o outro 1 representa o J. Tá dando para entender? 1 mais 1, 2. Então, meu primeiro número da matriz, que é o A11, é 2. Então, eu já descobri, mediante as informações que foi me dada aí em cima, na questão, que o meu primeiro número da matriz M é 2. Porque eu peguei o A11, somei 1 mais 1, deu 2. Vou partir para o segundo número, que é o A12. A12, primeira linha, segunda coluna. Se eu vou somar A12, 12, eu vou somar 1 mais 2, deu 3. Meu segundo número da matriz, veja aí na matriz ao lado, é 3. Beleza? Então, conseguindo acompanhar esse cálculo, esse raciocínio aí, pessoal que é novato, que não estava quando foi visto matriz aí na aula presencial, eu espero que esteja acompanhando. Em resumo geral, primeiro eu tenho que saber que minha matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Quem são as 2 linhas e as 3 colunas? A11, A12, A13, A21, A22, A23. Segundo passo, eu vou somar os números. Que números? 11, 12, 13, 21, 22, 23. Por que somar, professor? Porque a minha matriz lá em cima, a expressão A e J é somar I mais J. A13, primeira linha, terceira coluna, 1 mais 3, 4. A21, segunda linha, primeira coluna, 2 mais 1, 3. A22, segunda linha, segunda coluna, 2 mais 2, 4. A23, eu estou na segunda linha, 2. 3, terceira coluna, 2 mais 3, 5. Veja que eu encontrei todos os números aqui, ó. 2, 3, 4, 3, 4 e 5. E aí eu construí a minha matriz. Preste atenção que você tem que colocar nas posições corretas, do tipo 2 por 3. Se você inverter, 3 por 2 fica errado, viu? Tem que ser de acordo com o que está pedido. Então veja que a minha matriz que estava escrita de forma apenas, digamos, na forma de frase ou de forma extensa, né? Aquela velha coisa, escreva um número por extenso. Veja que eu tinha uma matriz de forma abreviada, escrita de forma extensa, e eu encontrei os valores, os números que ela me pedia. Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre esse assunto, sobre esse exemplo que a gente viu? Ficou claro? Querem que eu reveja com vocês aí algum slide que vocês ficaram na dúvida ou gostaria que eu tirasse outra dúvida? Ficou claro para vocês essas explicações, o que é uma matriz?
Lembrando, matriz é uma tabela, né, que possui nela uma ordem de números ou de dados. Né? Eu falei para vocês exemplos do nosso dia a dia, quando você se depara, você vai no posto de gasolina, aquelas placas que tem os valores dos combustíveis, ali não deixa de ser uma tabela, que não deixa de ser uma matriz. Né? A gente viu a representação de uma matriz, os números das matrizes estão escritos entre colchete ou entre parênteses. A gente viu na aula de hoje alguns exemplos de matrizes, né? Alguns exemplos de matrizes. Lembrando que quando eu vou escrever o tipo da matriz, primeiro eu escrevo o número de linhas. No slide que a gente está revendo aí, eu tenho na matriz A uma matriz do tipo 3 por 2, porque eu tenho 3 linhas e eu tenho 2 colunas. Aí eu acho que ficou tranquilo para vocês. Nós vimos também os elementos de uma matriz, né, que é a matriz genérica, é da matriz genérica o pontapé inicial, né, para que eu venha fazer os cálculos, né, dos valores que eu vou ter que encontrar em uma determinada matriz. Né? Essa é a nossa matriz genérica, que você viu. Nós vimos quem é quem, ou seja, os elementos que estão dispostos na matriz, A11, A12, A13, e assim sucessivamente. E vimos também na aula de hoje como se calcula o valor de uma matriz, né? Partindo de uma forma abreviada, né? Que é esse exemplo que a gente viu aqui para encontrar o valor ou os valores da matriz N. Tranquilo, pessoal? Até aqui posso ter um retorno de vocês? Estão, né? Deu para entender esse conteúdo que a gente viu? Deu. Foi boa a explicação. Foi bom, né? Espero que eu tenha sido assim bem claro, tenha conseguido transmitir sentido do conteúdo da matriz. E aqui, por último, vou deixar as referências bibliográficas, né, no site Toda Matéria, Matemática, e um livro do terceiro ano, Conexões com a Matemática. Tranquilo. Como vocês sabem, a gente tem que fazer a frequência com os alunos. Nossa aula, ela vai terminar um pouco mais cedo, porque daqui a pouco, né, uma e um pouquinho, eu vou entrar em uma formação a tarde todinha, né, formação de nivelamento, os professores de matemática e português de toda a região, a gente vai passar uma tarde de formação. Então, eu vou terminar um pouco mais cedo, mas antes da gente sair, eu vou terminar a gravação, mas vocês permanecem na sala para que a gente possa fazer a frequência. Tranquilo?